Mercado de trabalho. Você certamente conhece um colega de empresa que aproveita o ambiente de trabalho, Silvana, para vender alguma coisa. É comida, roupa, sapato, bijuteria, produto de limpeza, rifa. Tem até quem venda cartela de bingo. Tem de tudo mesmo, viu, Ricardo? A maioria dos casos, o trabalhador acaba, sim, tirando um bom dinheirinho aí. Mas, afinal, será que o empregado, o funcionário, ele pode vender produtos dentro do local de trabalho? Será que esse comércio informal é correto? Quem vai explicar para a gente é o advogado trabalhista, o meu xará, Ricardo Freitas, o nosso convidado de hoje aqui no Estúdio Jornal da Manhã. Bom dia, doutor, tudo bem? Bom dia. Seja bem-vindo. Silvana. Afinal de contas, o trabalhador pode ou não vender coisas no ambiente de trabalho, doutor? Não, o empregado não pode vender absolutamente nada dentro do ambiente de trabalho. Isso porque a força de trabalho do empregado foi contratada para outra finalidade. Então, ele está utilizando aquele tempo dentro da empresa para se valer de uma outra razão. Ele tem que estar no local de trabalho para desenvolver as atividades para a qual ele foi contratado. Agora, doutor, no dia a dia, muitas vezes isso acontece, né? Principalmente grandes empresas. Às vezes o funcionário, ele deixa até no carro o produto e no horário do almoço ele avisa para as pessoas. Exatamente. Olha, que ele no carro trouxe roupa, trouxe sapato, enfim, às vezes lanche também. Poderia no horário de almoço ou não? Dessa forma também não? Dentro do local de trabalho, em hipótese alguma, inclusive dentro do horário do almoço. Se ele quiser desenvolver essa atividade paralela fora do ambiente de trabalho, ele pode fazer isso, mas dentro do ambiente de trabalho, em hipótese alguma. Agora, doutor, se a empresa não manifesta publicamente, né, que ela é contrária a essa prática, não significa que implicitamente ela está aceitando essa prática? Quer dizer, que ela não vê nenhum tipo de objeção a essa prática? Não. O que pode acontecer às vezes é a empresa autorizar, liberar que o funcionário eventualmente cometa essa prática. Nessa hipótese, se o funcionário reiteradamente fizer uso dessa liberação que a empresa forneceu, a empresa depois não pode alegar de que aquele funcionário estaria cometendo alguma ilegalidade. Apenas nessa hipótese. Doutor, se não for ali o produto mesmo, né? Se for, digamos, revistas, né? Que tem algumas revistas que as pessoas podem comprar à distância, enfim, pode também? Não pode também? Não pode. Nem aquela revistinha para dar uma olhada. O fundamento que você tem que levar em consideração é de que o seu horário de trabalho tem que ser utilizado para desenvolver as atividades do trabalho. Você não pode utilizar aquele horário de trabalho para realizar absolutamente nada. Pior ainda o caso se for um produto concorrente, né? Concorrente, aí nem pensar. Vamos às perguntas que chegam pela internet, as dúvidas dos nossos telespectadores aqui no telão. A primeira delas, doutor Ricardo, vamos acompanhar? Aqui na empresa tem uma colega que fornece quentinhas, isso é muito comum, né, para os funcionários que não querem trazer sua própria marmita. A comida é gostosa e o preço sai em conta, R$ 7,00. O único problema, olha só, é o cheiro que fica no escritório. Isso pode vir a causar um problema, é o Diogo Santos de Camaçaria, aqui pertinho. Então, isso pode causar um problema no ambiente de trabalho por conta do cheiro, mas esse não é o pior problema. O pior problema é exatamente aquilo que eu já falei, que é você estar usando o horário de trabalho para fazer esse tipo de venda paralela. Em hipótese alguma, isso é permitido, a não ser que a empresa conceda essa permissão ao funcionário. E essa permissão tem que ser por escrito, doutor? Pode ser verbal? Como é que tem que ser isso formalizado? Não há uma formalidade para isso. Se todos ali no ambiente de trabalho sabem que um determinado funcionário recebeu autorização da empresa para fazer esse tipo de comércio, não há necessidade de fazer isso por escrito. Agora, doutor Ricardo, você falou que não é permitido, né? Quando esse funcionário ele não tem essa autorização, o que pode acontecer com ele? Ele pode ser demitido, por exemplo, por conta disso? Sim, eu vou lhe dar um exemplo. Se não se trata de um comércio, de um produto concorrente, o funcionário deverá ser advertido, a empresa deverá perceber que não se trata de uma falha tão rigorosa assim. Agora, se tratar de um produto concorrente, vou lhe dar um exemplo, você está diante de uma fábrica de lingerie, então vem um funcionário e ele tenta vender uma outra marca do mesmo produto. Isso é motivo de justa causa. A gente tem mais perguntas Mais aqui? perguntas, exatamente. Vamos à próxima pergunta aqui no telão. Estou vendendo produtos de sex shop aqui na empresa. Não imaginava que fosse esse sucesso, diz aí a pessoa. Chego a tirar por mês mais que o meu salário como assistente administrativa. Nunca fiz um pedido de autorização formal ao meu chefe. Mas como ele também é meu cliente, significa que essa autorização está implícita, mais ou menos aquilo que eu perguntei, doutor. Exatamente. O chefe compra, né? É uma autorização explícita. O empregador não vai demitir aquele funcionário porque o próprio chefe, o próprio patrão, faz uso daquela mercadoria, adquirindo aquela mercadoria. Então ele não será nem sequer punido por essa prática. Tem outra pergunta aqui que está chegando para a gente.
Vamos acompanhar aqui no telão. Trabalho numa empresa que tem 2 restaurantes, mas os preços são bem elevados. Foi aí que comecei a fornecer sanduíches naturais caseiros e hoje muita gente compra na minha mão. Uma pessoa veio dizer que eu poderia ser demitida, já que eu estaria fazendo a concorrência desleal. É a Maria Laura de Candeias. Isso que o senhor falou, né, doutor? Nesse caso, provando uma concorrência, pode sim demissão. Sim, é o caso que eu falei, é um exemplo parecido com o da lingerie, né? É uma concorrência e é uma concorrência desleal, em hipótese alguma isso pode ser permitido. É interessante como esse tema suscita muitas dúvidas, inclusive mais uma pergunta chega aqui, doutor, para o senhor. O salário que tiro como secretária não é grande coisa, por isso vendo roupas e bijuterias, coisas simples, nada de sem nota fiscal. Aqui na empresa. O detalhe é, trabalho no escritório de advocacia. Isso é ilegal? A pessoa não quer se identificar aqui da capital. Naturalmente, né? Não existe uma ilegalidade, uma prática prevista na lei, mas é uma situação não permitida. Essa se enquadra igualmente a todas as outras, né? Não é permitido. Isso não seria, esse caso do escritório de advocacia não seria uma razão para uma justa causa, mas seria uma razão para uma advertência e se essa prática voltar a acontecer, aí sim essa pessoa pode ser, inclusive, demitida por justa causa, porque já foi avisado anteriormente. Tem mais uma pergunta aqui. Trabalho numa padaria, como sobra muito pão, compro as sobras, levo para casa, faço a fatia de parida, né, rabanada, que é uma delícia, por sinal, e no dia seguinte revendo para os meus colegas na própria padaria. É a Célia, lá de Serrinha. E aí, doutor? Está vendendo o mesmo produto, não é o concorrente, mas está vendendo o mesmo produto que o funcionário poderia comprar dentro da empresa, né? Não é permitido. Agora, se ele faz essa venda fora do local de trabalho, no estacionamento, no horário de almoço, de repente? Naturalmente que não teria nenhum problema. O problema é dentro do local de trabalho. E sem o conhecimento do chefe, do dono da padaria. Não pode acontecer isso. Doutor, obrigado doutor. pela presença, pelos esclarecimentos aqui no Jornal da Manhã, tá? Bom dia. Tenha um bom dia.